Paro diante do espelho e procuro compreender a imagem que vejo. Quem seria realmente essa figura que me olha de forma habitual, mas que de certa forma me parece estranha? Habituei-me com o que vejo porque o que vejo é apenas aquilo que conduz a minha mente. Mas estaria ele pronto para conduzi-la para onde ela realmente precisa ir? Talvez seja esse o primeiro passo da jornada: convencer e dar expressão ao corpo que me conduz e prepará-lo para ir à luta, impregná-lo de vontade, fazer dele um aliado e mostrar-lhe que ficar parado seria uma lenta morte em vida e que, ao contrário, partir destemido será dar vida à vida que ainda tenho pela frente. Vamos conversar um pouco? Olá, minha gente. Mais uma vez aqui com vocês, eu, Dácio Vilar, coordenador do projeto CEF, o Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento. E no último encontro que tivemos, depois de 2 séries rápidas, onde nós falamos sobre os caminhos para a longevidade, e depois fizemos uma outra falando sobre as pedras do caminho. Nós quisemos, nesses 2 encontros, primeiro mostrar a vocês, trazer ao conhecimento, ao debate, vamos dizer assim, a interação com uma forma de olhar o envelhecimento humano um pouco diferente daquilo que estávamos habituados. Nós, em primeiro lugar, começamos a olhar como nós olhávamos a sociedade, vendo pessoas com dificuldade de prosseguir a sua vida e precisando de um apoio. Geralmente esse apoio vinha de organizações, vinha de estruturas públicas, vinha das políticas públicas, ou vem ainda, né? O envelhecimento nos trouxe o problema com as pessoas que não podiam envelhecer sozinhas, que os seus recursos e aquilo tudo que estava à sua disposição nesse momento mais frágil da vida precisavam ser assistidas. E nisso foram criadas políticas públicas. Nós participamos aqui pela Casa de Maria, como representante do núcleo de atenção e apoio à pessoa idosa da casa. Nós participamos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E esses direitos passaram a figurar como lei, passaram a figurar como obrigação da família, da sociedade e do Estado, para que nós não assistíssemos, ou que a sociedade não assistisse o envelhecimento precarizado de muita gente. Mas, depois de organizadas essas políticas, nossa atenção se voltou para aquelas pessoas que, de alguma forma, também estavam desassistidas, porque não estavam conhecendo exatamente o que estava acontecendo, porque o que estava acontecendo era diferente daquilo que ela passou toda a sua vida com seus pais, seus avós, né? Vendo que existia um limite de idade onde as pessoas começavam a ter o aparecimento ou o agravamento das doenças típicas do envelhecimento, e precisavam ser assistidas, e que muitas vezes as famílias não tinham o tempo necessário. E esses próprios trabalhos das estruturas sociais e públicas passaram a informar melhor como isso estava acontecendo. E foi identificado aí, através de um estudo da Organização das Nações Unidas, que nós estávamos numa transição para o envelhecimento de muitas pessoas
e que o envelhecimento mais tardio já não era uma coisa tão rara na nossa sociedade. Ele estava presente logo ali na frente. E mais adiante um pouquinho nós identificamos, ou foi identificado pelas estruturas da sociedade, que nós estávamos realmente na transição para o envelhecimento. A transição para o envelhecimento quer dizer todas as pessoas têm condição de optar por um envelhecimento, por uma vida mais longa, desde que ela cuide, ela cumpra o seu trabalho de cuidar-se e cuidar da vida à sua volta. E nós começamos então agora, neste ano, conversar muito sobre a longevidade humana, que é esse capítulo da evolução humana. Essas duas séries que nós fizemos logo alguns dias atrás, alguns encontros atrás, tinham a função de apresentar o envelhecimento. Primeiro, falando sobre que nós vamos ter que criar novos caminhos para a longevidade, e o segundo é que nós vamos encontrar muitos empecilhos pelo caminho. E ao prepararmos uma nova série, nós convidamos as pessoas para que nos dessem alguma sugestão sobre como veio sendo feito o nosso trabalho, que recursos esse trabalho traz para que as pessoas compreendam realmente o que está acontecendo e o que nós poderíamos acrescentar ou fazer de melhor. Nós tivemos algumas sugestões que deu para perceber que nós não estávamos sendo muito claros, né? Nos pediram mais objetividade, menos filosofia e mais praticidade naquilo que a gente vai trazer ou precisa trazer para enfrentar esse trabalho. Então, nós fizemos uma nova organização e começamos a pensar numa forma melhor de trazer isso para vocês. Seriam vídeos mais curtos, mais rápidos e com muito mais informação. Bem, nós temos que tomar a decisão diante da longevidade. Como é que ela vai ser para cada um de nós? Nós precisamos nos preparar para sermos mais efetivos, para sermos mais integrados e para sermos o protagonista da nossa vida mais longa, termos mais qualidade em várias coisas da nossa vida. Então, nisso, nós falamos que precisamos ter um cuidado com pelo menos 6 eixos, né? A preparação de uma vida sustentável financeiramente, de uma vida sustentável em termos de saúde, que nós assumamos ou venhamos a assumir o protagonismo do nosso envelhecimento, deixemos de ser dependentes em grande parte das pessoas que estão à nossa volta, que nós tenhamos cuidado com a nossa participação nessa sociedade e que a nossa integração seja perfeita em termos de política, em termos de cultura, em termos de arte, né? Em termos realmente do que essa sociedade expressa para mostrar como sabe viver. E que, fundamentalmente, a gente olhe para os nossos parceiros todos dessa caminhada, que são todas as pessoas, porque todas estão destinadas, estão com possibilidade, se cuidarem e cuidarem bem de tudo, de chegar a uma longevidade razoável, né? Nós não sabemos qual é o limite desse novo envelhecimento ou desse envelhecimento mais largo, mais pleno. Mas sabemos que vamos ter os mesmos problemas que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram, que nós assistimos em grande quantidade das pessoas no tempo em que alguns envelheciam mais do que outros
E os que envelheciam mais sempre nos pareceu que tinham uma vida mais sofrida, menos felicidade nesse estar mais tempo com os seus e com a vida. Nesse momento, nós precisamos começar a preparar uma forma melhor de irmos adiante. E não podemos esperar que alguém faça isso por nós. Nós somos o protagonista da vida humana. A vida humana representa o que todos nós, ou o que cada um de nós dentro do todo, como nós nos comportamos. No começo, a sociedade não tinha leis, não tinha ordem, não tinha Estado. Foi o momento em que o Hobbes, em 1671, se não me engano, escreveu o Leviatã. O Leviatã era uma proposta para organizar a mente humana diante de um mundo onde cada um era por si e era todos contra todos, e as leis não tinham forma de regular isso tudo. O Leviatã representava o Estado, a força do Estado, a força da organização de uma sociedade, que nos priva de pegar o que tem pela frente, porque encontramos é nosso. As pessoas passaram a ter direito daquilo que elas têm para tocar a sua vida, e aquelas que não respeitassem esse direito passavam a ser. Então, o Leviatã, que era aquele monstro bíblico que povoava os mares e atacavam os incautos, né? Era agora representado por um Estado forte, que retira direitos, mas coloca ordem. Tudo isso baseado no fato de que as pessoas são naturalmente egoístas. E em 1976, o Richard Dawkins escreveu um livro fantástico que apresenta cientificamente para a sociedade comum o gene, aquele componente básico da estrutura que traz toda a forma de construção de um ser, metade do pai, metade da mãe, e que nos leva a herdar conhecimentos, sabedoria e formas de agir nesse mundo, aquilo que já está impregnado no corpo da pessoa. Mas o gene é egoísta, e esse foi o nome do livro do Richard Dawkins, né? O Gene Egoísta, mostrando que a função do gene principal é viver, mesmo que ele tenha que destruir aquilo que ameaça aquela vida que ele está ordenando, organizando, botando ordem nela. E a primeira ordem é viva, não morra. A segunda ordem é reproduza. E no momento da reprodução é o momento em que Dawkins mostra que o egoísmo passou a ser questionado pela própria biologia, em termos de você precisa fazer um acordo, você precisa aceitar a presença do outro, porque você só tem 23 cromossomos, né? E para gerar os 46 cromossomos, você precisa doar só a metade, né? Então, uma parte do novo ser não vai ser você, vai ser a parte que vem do outro ou da outra, né? Então, esse já foi o primeiro Leviatã que povoou a estrutura biológica humana. E nós precisamos perceber com essas lições que o passado, que a nossa ancestralidade nos deixou, que nós temos esse instinto e que queremos preservar a nossa vida mais do que a vida do outro, e que queremos preservar o que temos mais do que tem o outro, porque nós achamos que o que temos é o que vai nos fazer viver mais e com mais condições e provavelmente mais feliz. Só que nós já estamos num mundo em que sofre com uma presença excessiva do ser humano e predatória do ser humano, porque ele traz
aquela maldição de ser egoísta e de precisar de um Leviatã. Mas hoje nós temos condição de controlar, de construir e controlar nosso próprio Leviatã. Hoje nós temos condição de trabalhar o nosso egoísmo para que ele seja dividido, repartido. E a longevidade vai fazer com que nós possamos trazer esse novo ser com mais conhecimento, com mais tempo de vida para colocar os seus conhecimentos à prova, que possa participar de uma integração da mente coletiva humana, daquilo que o Jung chama de inconsciente e que nós hoje compreendemos até como um consciente coletivo. Nós precisamos todos estar preparados para envelhecermos juntos nisso que se chama longevidade. E eu quero alertar que esse envelhecer junto não quer dizer só pessoas envelhecidas, pessoas velhas, pessoas que ultrapassaram um patamar de idade. Não. Os jovens, que hoje são em menor número na nossa sociedade do que já foram, eles também são longevos. Eles também estão preparando uma vida longeva. As crianças estão preparando uma vida longeva. E são essas questões que nós queremos trazer agora nessa nova série e conversar com bastante, vamos dizer, condição e argumento, né? Trazer para vocês e para nós todos, porque eu também estou buscando tudo isso, trazer para nós todos uma forma de compreender tudo que temos pela frente, como nos prepararmos para isso. Nós voltamos na semana que vem e vamos tentar trazer alguns dados científicos que nos organize, que nos dê condição de organizar melhor. Até a semana que vem, um prazer imenso estar aqui com vocês.